vamos lá. Então, como eu já disse, né, assim, primeiro, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar falando aqui. Vou falar só uma coisa bem rapidinho, é que se alguém dissesse para mim há 3 anos atrás que eu iria trabalhar com anestesia pediátrica, eu iria rir dessa pessoa, porque a anestesia pediátrica, na verdade, nunca passou nem pelos meus planos de trabalhar, e, na verdade, ela que me encontrou, e eu sou muito grato por ela ter me encontrado. E hoje é um trabalho que eu faço que, assim, me dá muito, 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 muito prazer. Eu sou anestesista do Hospital da Criança, também sou médico intensivista, atualmente estou como coordenador da UTI obstétrica do EC, e, novamente, meu nome é Diego Argol. Vamos lá. Então, gente, o que tem de diferente na anestesia pediátrica, né? Por que vale a pena falar especificamente de um dia só para falar de anestesia pediátrica? Bem, primeiro pelo paciente, né? Tem uma frase bem célebre que tem no Porto, dizendo que a criança não é um adulto em miniatura, e sim um ser completamente ímpar dentro das suas particularidades biopsicossociais. Isso foi até uma frase que virou meio que piadinha na minha época na faculdade. Mas, assim, à medida que a gente vai acompanhando os pacientes pediátricos, vai cada vez mais entendendo que isso é realmente. Principalmente pelo segundo tópico. Porque quando você anestesia um paciente pediátrico, parece que você anestesia a família toda. Você anestesia o pai, você anestesia a mãe, você anestesia a avó. Então, assim, eles estão todos juntos lá, de alguma maneira, eles vão todos para dentro da sala, estão todos com você. E você sente o peso dessa responsabilidade. E o paciente pediátrico tem essa particularidade, porque, assim, principalmente em cirurgias eletivas, você pega um paciente que é completamente, ou em parte, saudável dentro da sua limitação, das suas capacidades funcionais, mas ele tem, por exemplo, uma hérnia inguinal, uma hérnia umbilical, que não é necessariamente uma doença grave, então ele é saudável, e aí você vai para corrigir aquela hérnia, e pode ter inúmeras complicações, ele tem todas essas particularidades. Então, assim, isso pesa na hora que você vai anestesiar. Os procedimentos, a anestesia pediátrica tem uns procedimentos em particular, algumas coisas que só acontecem nos pacientes pediátricos, e principalmente nos pacientes neonatais, e eles precisam de um preparo diferenciado e alguns cuidados específicos. O profissional, o anestesista, e principalmente aqueles que trabalham lá com anestesia pediátrica, quando ele vai passar disso, a anestesia pediátrica ele causa um certo desconforto em alguns profissionais, porque não é o nosso dia a dia. A não ser para, assim, alguns que trabalham em hospital especializado, terciário, como é o meu caso, mas, assim, nos outros hospitais que eu trabalho, não é a rotina ter pacientes pediátricos. E aquilo que a gente não faz todos os dias, aquilo que não é visto todos os dias, acaba passando desapercebido. Então, por isso que alguns profissionais, e não é incomum você achar colegas que não gostem de anestesiar pacientes pediátricos, porque com o tempo vai diminuir a prática, e eles são pacientes que precisam de um pouco mais de atenção, precisam de um olhar diferenciado, realmente. Por último, o ambiente. O ambiente da anestesia pediátrica é um ambiente que ele precisa entrar no ritmo um pouco da pediatria, assim. Ele precisa ser acolhedor para a criança. A sala de cirurgia é uma sala totalmente que assusta pacientes adultos. Você imagina aquela criança que chega sem roupa, só de fralda, com pessoas totalmente estranhas, todas de máscara, todas vestidas com a cor igual, no ambiente frio, porque o lugar frio é sala de centro cirúrgico. Então, assim, o ambiente da anestesia, da sala de cirurgia pediátrica, forma, dentro das limitações do centro cirúrgico, obviamente, ter alguma coisa, ou ter pelo menos um olhar empático, para que a criança sinta-se minimamente confortável ali dentro. E a anestesia pediátrica, ela começa no pré-operatório. Ela começa na consulta pré-anestésica. E o primeiro objetivo da consulta pré-anestésica é estabelecer um vínculo com a mãe e com a criança e desmistificar a anestesia, até pelo histórico dela, de todos os males que
toda a evolução que ela veio sofrendo ao longo dos anos, e nós, assim, tem um dado que diz que a anestesia foi a especialidade da medicina que mais evoluiu nos últimos 50 anos, e as melhorias que a anestesia trouxe foram as mais impactantes para a diminuição da mortalidade dos pacientes. Mas ainda nós sofremos um mal de uma má fama que a gente tem. Por isso que os pacientes, quando chegam, eles chegam e dizem expressamente: doutor, eu só tenho medo da anestesia. E esse é o momento de desmistificar, esse é o momento de tirar esse medo. E aí, algumas coisas são semelhantes ao adulto. Você vai perguntar sobre alergias, que muitas vezes ainda não deu tempo, porque o primeiro contato do paciente com o hospital, em alguns casos, sobre doenças, comorbidades associadas e tal. Uma coisa que é importante é a história de resfriado. Isso é um embate, uma luta, uma discussão, todo congresso tem uma sala sobre isso, a questão do resfriado. Tem um dado que diz que pacientes que têm infecção de via aérea superior, nos primeiros 14 dias, depois que ele se cura desse resfriado, a via aérea costuma ser muito reativa. Então, essa é a primeira particularidade. Pacientes pediátricos, se forem cirurgias completamente eletivas, talvez seja melhor aguardar passar esses primeiros 14 dias, porque eles são mais sujeitos a complicações como laringo e broncoespasmo, principalmente na fase da extubação. História familiar, esse é um ponto importante, porque principalmente no que é tocante à hipertermia maligna. A hipertermia maligna é um evento raro, raríssimo de se acontecer, mas ele é mais comum nos pacientes pediátricos, e a história familiar é muito importante nesse caso. Como vocês sabem, é um desfecho, é uma enfermidade genética que provoca alterações musculares, e aí provoca uma rigidez, uma hipertermia, rigidez, e, assim, são complicações fatais, se não tratadas adequadamente, e tratada com dantrolene, enfim, merece uma aula à parte, mas fica aí o chamado para sempre perguntar se alguém na família já teve algum problema com anestesia, uma febre muito alta, ou se teve alguma complicação que não ficou bem explicada. Aqui, é bom lembrar do Porto, que a gente vai esquecendo ao longo do tempo, porque aqui vale a pena sempre perguntar de como foi a história do parto e do nascimento, principalmente para pacientes no primeiro ano, porque vale a pena saber se é um paciente de parto prematuro, se teve algum problema, alguma complicação perinatal, se teve anóxia, se precisou ficar internado, se recebeu alta junto com a mãe. Quanto mais novo, quanto mais perto do nascimento essa criança precisar ser anestesiada, mais importante essa história fica. Lá na frente, logo à frente, a gente vai falar sobre candidatos à cirurgia eletiva em day, e aí isso é uma coisa importante a se avaliar, tá? Então, é importante saber se nasceu no tempo certo, se é pré-termo, se passou da época, se a mãe teve alguma comorbidade, como foi esse nascimento, se recebeu alta logo de cara da maternidade, ou se precisou ficar internado, e por que precisou ficar internado. A avaliação da via aérea. E aí, vamos olhar o Mallampite? Gente, eles não abrem a boca por nada nesse mundo. Não abrem a boca, obviamente. Quando você pede para eles abrirem a boca, eles acham que você vai enfiar aquele palitinho na boca. Então, eles são muito resistentes. Alguns você consegue usar artimanhas, né? Eu tenho uma que eu sempre falo assim: eu duvido que você consiga abrir a boca mais do que eu. E aí eu abro a boca bem grandona, e geralmente alguns caem e aí abrem a boca. Mas o Mallampite, isoladamente, assim como para adulto, ele não é um bom preditor de via aérea difícil. E nas crianças isso é ainda mais evidente. Eu botei algumas fotos de bebês muito fofinhos aí na coisa, só para dar alguns exemplos, mas eles são bebês fofinhos, mas potencialmente perigosos. Então, olhem para eles com muito cuidado, tá? O primeiro, no canto superior direito, é um bebê que é para representar a macroglossia. De maneira geral, de maneira fisiológica, os pacientes pediátricos já têm uma língua que ocupa grande parte da boca. Cerca de 50, mais de 60% do espaço da cavidade oral nesses pacientes é ocupado pela língua. Mas em algumas comorbidades, algumas enfermidades genéticas, o mais comum é o síndrome de Down, ele já tem uma macroglossia.
tá? Então, eles vão lhe dar mais trabalho para entubar. Alguns são, o de imediatamente inferior é para lembrar do retrognatismo. Alguns também têm essa retrognatia, assim como do canto inferior esquerdo, que é o paciente que é para do Pierre-Robin, que ele tem, além da retrognatia, um palato ogival. O palato ogival, gente, é aquele palato que ele fica com aquela concavidade, é típico daquele bebê, assim, em proporções muito maiores, é típico daquele que usa muito bico. O palato vai ficando cada vez mais côncavo, e isso dá uma conformação ruim, que é um preditor ruim de viés de intubação. E a fenda, o lábio leporino, que geralmente vem acompanhado de fenda palatina. Esses pacientes também merecem um cuidado especial na hora da intubação, tá? Então, quando você vai fazer a avaliação da via aérea, sempre de olhar para a criança, examinar, fazer exame físico, questionar sobre malformações genéticas. Algumas são muito explícitas. Na hora que você olha, você bate o olho, você já vê que o menino, com perdão da palavra, uma palavra muito politicamente correta, mas assim, tipo, o menino é estranho. Você olha e você olha assim, tem alguma coisa diferente aqui. E aí você vai procurar, pergunta para a mãe, e a mãe, na maioria das vezes, ela fala e ela te dá uma aula, e a grande maioria das mães sabe muito mais do que a gente dessas síndromes. Laboratório. Na avaliação pré-anestésica, a avaliação de exames, ela é muito individual, mas, de maneira geral, pacientes saudáveis em cirurgias eletivas, geralmente, ele é dispensável. Uma boa anamnese, perguntando se tem alguma história de sangramento na família, se quando aprendeu a andar ficava muito roxo, se tudo que batia sangrava, se já, quando teve a troca da dentição, se sangrava com muita facilidade, para você pensar em coagulopatia que ainda não foi identificada, ou pacientes que têm alguma endocrinopatia, que aí você vai pedir um perfil metabólico, pacientes renais, que, obviamente, eu pedi função renal e eletrólitos, ou pacientes com alguma anemia por carência de ferro, ou então, gente, fugiu a cabeça o nome da anemia, mas enfim, anemia falciforme. Então, anemia falciforme, e aí você vai pesquisando, então, individualizando para cada paciente, né? Mas, de maneira geral, pacientes que vêm para uma cirurgia eletiva, na maioria das vezes, eles dispensam uma avaliação laboratorial, a não ser que tenha alguma coisa que leve a pedir, como falei anteriormente. Uma coisa que é muito comum na cirurgia pediátrica são cirurgias day, né, que é aquela cirurgia que ele vem e faz de manhã e recebe alta à tarde. E é uma pergunta que a gente sempre ouve, tipo assim, doutor, ele vai poder ir para casa ainda, no mesmo dia? E aí, algumas coisas que precisa ter atenção. Geralmente, assim, a gente recomenda só a asa 1 e a asa 2, né, são pacientes saudáveis ou pacientes que têm alguma doença crônica controlada. Tem um relato falando que alguns hospitais adotam uma idade mínima de 6 meses para para dar alta no mesmo dia. Depende muito do procedimento, porque, por exemplo, quando você vai fazer freio lingual, é uma cirurgia relativamente bem pequena e as crianças às vezes são menores de 6 meses e dá para dar alta. Então, fica o marco aí de 6 meses para o hospital dia, mas algumas são avaliadas caso a caso. Se o paciente tiver história de apneia obstrutiva do sono, temos que ter cuidado, esses pacientes merecem dormir uma noite no hospital, isso é muito comum em uma cirurgia que a gente faz quase todos os dias, que é amidalectomia. Não só pelo risco de apneia no pós-operatório, mas também pelo risco de sangramento. Quando eu falei lá atrás de história do parto, a respeito dos bebês prematuros, de maneira geral, quando a idade do nascimento mais a idade gestacional, ele fica entre 56 e 60 semanas, esses pacientes têm um risco aumentado de apneia transitória do recém-nascido. E, da prematuridade, no pós-operatório. Então, esses pacientes merecem dormir no hospital para ficar sob vigilância, e alguns até em leito de UTI. Isso varia do protocolo do hospital. Lá no Hospital da Criança, esses pacientes todos fazem pós-operatório em UTI quando eles são operados.
Neonatos que são de termo, acima de 44 semanas, na literatura está dizendo que a gente pode, sim, dar alta para casa, mas aí, como eu falei, fica aquela questão lá em cima da idade mínima de 6 meses. Depende muito, muito, muito de qual é o procedimento. Na maioria das vezes, dormir uma noite no hospital, que não faz mal a ninguém. E aí vamos para essa parte muito, muito, muito importante. Prepare os pais e a criança. Esse é um aspecto muito particular da anestesia pediátrica. Como eu falei, quando você anestesia uma criança, você anestesia os pais também. Então, assim, eles sofrem muito estresse e ansiedade por antecipação. Eles têm medo da anestesia, têm medo dessa separação, têm medo de quando o filho vai para a sala de cirurgia, porque isso foge à capacidade de resolução deles. É o medo do desconhecido. Então, converse, explique, tire os mitos, entre aspas, muitas aspas, perca esse tempo conversando, tá? Oriente sobre o jejum. E aqui eu vou aproveitar para falar, porque eu só tenho esse tópico na palestra, para falar rapidamente sobre jejum. As crianças, elas sofrem muito quando elas ficam em jejum por muito tempo. Então, o jejum tem cada vez mais trabalhos falando de abreviar o jejum dessas crianças. Então, não custa nada e não aumenta o risco que elas tomem líquidos claros, água, chá claro, água de coco, alguns repositores energéticos, tem alguns trabalhos que falam, repositor energético que fala é tipo Gatorade, tá, gente? E alguns trabalhos falam em até chupar gelo, porque a água gelada melhora a sensação, diminui a sensação de sede mais do que a água quente, assim, ou em temperatura ambiente. E alguns trabalhos até falam até sobre 1 hora de jejum para esses líquidos claros. A recomendação expressa ainda é de 2 horas. Os trabalhos ainda são muito novos quando falam em 1 hora só. Para leite materno, 4 horas. Leite de fórmula, 6 horas, tá bom? E quando falar sobre os riscos, seja muito claro, tá? Seja muito claro, seja objetivo e fale que existem riscos. No próximo quadro, eu vou falar um pouquinho, no próximo slide, eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso. E sempre, sempre, sempre aplicar termo de consentimento livre esclarecido. É muito importante que os pais estejam bem orientados e assinem um termo, tá? E essa é uma pergunta que vocês vão ouvir muito. Essa a gente ouve um bocado. Doutor, e essa cirurgia tem risco? Gente, não minimizem. Vocês não são pediatras. Vocês não fizeram residência de pediatria. E não vai, tipo, tem um riscozinho. Não, mãe, tem risco sim. E também não é só um cheirinho. É uma anestesia, é um procedimento. Todos eles têm algum grau de risco, mais ou menos, mas eles têm um risco. Então, seja empático, escolha bem as palavras, mas você precisa ser claro, e você precisa dizer que aquilo tem risco, que eu costumo sempre dizer, e é um comparativo que eu uso, eu digo, mãe, para tudo que a gente faz na vida existe risco. A pergunta não é se tem risco, é se esse risco é muito grande ou muito pequeno. E aí a gente tem dados para dizer isso. Como tem um dado da literatura que fala que a mortalidade em anestesia pediátrica é 1 para 200 mil anestesias. Tem esse outro estudo, é um estudo até feito com 93 mil anestesias de 88 a 2005, se eu não me engano, esse é um dado do POCA, que ele fala 1,6 para cada 10 mil anestesias. Mas como você vê aqui que o dado é de 88 a 2005, grande parte desse período, as anestesias eram feitas com alotano. Então, a alotano tem um potencial de depressão cardíaca muito grande, que a gente não usa mais, hoje a gente usa muito mais o servo, e que isso vem reduzindo muito, ele reduziu bastante. E aqui eu botei até uns dados do POCA, eu botei o recorte do artigo, do primeiro artigo do POCA, falando rapidinho, o POCA, como eu disse, são Pediatric Preoperative Cardiac Arrest Risk. É um banco de dados americano sobre paradas cardíacas em anestesias pediátricas. É um compilado que os centros terciários de anestesia pediátrica se cadastram voluntariamente e fazem um relato das intercorrências nesse banco de dados. Ele funciona até hoje, obviamente, e a cada 3, 4 anos sai um relatório novo e
tem vários e vários estudos falando de partes específicas do POCA. Mas eu botei esse aqui, que é o primeiro relato, só porque ele tem uma importância histórica. Ele foi feito nos primeiros 4 anos do POCA. E ele falou que a cada 10 mil anestesias tinha 1,4, uma incidência de 1,4 paradas cardíacas com desfecho desfavorável, na verdade. E isso está muito relacionado, como eu disse, com o alotano. E isso foi a primeira grande importância, a primeira grande conclusão que o POCA fez. Todo mundo já sabia, e já sabia, e já se notava que o alotano era muito cardiodepressor, isso está na fisiopatologia, mas o POCA botou isso em evidência. O POCA mostrou que isso era muito evidente, e era mais comum em pacientes menores de 1 ano e em cirurgias de emergência. Mas a bola da vez é esse rapaz aqui, é o Apricot. É um estudo feito de abril de 2014 a janeiro de 2015, faltou um aí. Foi um estudo feito em 261 hospitais na Europa. E depois que o Apricot foi publicado, todo mundo faz estudo que usa como base os dados do Apricot. Então, todos os estudos que eu vi, desculpa, todos é exagero, mas assim, a grande maioria dos estudos que eu vi, depois do Apricot, ele fala especificamente se comparando a ele. Então, assim, de 31 mil, ele foi feito com 31.127 anestesias. A média de idade dos pacientes foi de 6,35 anos, então eram crianças pequenas, né? E a incidência de complicação foi de 5, é um índice baixo. A grande maioria prática, que a maioria das complicações foi de incidência respiratória. A mortalidade foi de 10 para cada 10 mil anestesias, mas isso independe do tipo de anestesia, não teve relação entre bloqueio de neuroeixo com sedação, ou só bloqueio com a anestesia geral para ter complicação. Um grande dado que o Apricot trouxe foi que o tempo de experiência dos anestesistas foi considerado um fator protetor. E isso você deu uma luzinha, porque isso mostra que aquilo que eu falei, que algumas pessoas têm resistência mais com anestesia pediátrica porque fazem pouco, isso na verdade é um ciclo vicioso. Você evita fazer anestesia pediátrica porque você faz menos, faz pouco, e aí cada vez que você faz menos, isso se torna um fator de risco para os pacientes que você acaba anestesiando depois. Então, idade menor do que 2 anos, comorbidades associadas e asa 3 e 4 foram mais associadas nos maiores fatores de risco para um pior desfecho. Tudo isso que eu falei aqui agora é para responder aquela pergunta que a mãe vai te dizer. É, na verdade, para você ter base para como você vai responder à mãe de quais são os riscos envolvidos na anestesia pediátrica. Mas, assim, sendo muito, muito, muito sincero, esse monte de número, esse monte de porcentagem, sabe para que ele serve? Só para você. Só para você saber que essas complicações. Porque, assim, 5,2% de complicações em 31 mil anestesias, para aquela mãe que teve a complicação, para ela foi 100%. Então, assim, o mais importante disso tudo é você deixar claro que existem riscos, que eles são pequenos e que a gente faz tudo ao nosso alcance para que a anestesia se desenvolva de maneira segura. Então, assim, essa relação sua com os pais da criança é um dos aspectos interessantes e particulares da anestesia pediátrica. Porque, como eu disse, e eu já repeti umas 4 vezes, desculpe ser prolixo, mas quando você anestesia uma criança, você anestesia o pai, a mãe, o avô, a tia e toda uma família, tá bom? Falando novamente, mas rapidamente, da separação, aquele momento que você tira a criança do colo dos pais para levar para a sala de cirurgia, essa é uma parte muito traumática da anestesia. Essa é uma parte que está muito relacionada a algumas complicações no pós-operatório. A anestesista tem muito pouco tempo, quando você compara a história da anestesia, que a anestesista começou a se preocupar com o pós-operatório. Até 10, 15 anos atrás, você não via muitos estudos falando do que acontecia no pós. E cada vez mais, a qualidade da sua anestesia perpassa aquela alta do CRPA. Cada vez que passa, você é cada vez mais corresponsável do que acontece com os pacientes no pós. E tem estudos até falando de acompanhamento de pacientes pediátricos
com acompanhamento de 1 ano após a anestesia. E, assim, o evento de separação está envolvido a volta tipo assim, a redução do desenvolvimento neuropsicomotor. Crianças que não faziam xixi na cama voltam a ter enurese noturna. Tem uma correlação com a dificuldade com lidar com autoridades. Então, eles começam a ser mais respondões, eles começam a ser mais agressivos. Tem aumento de incidência de pavor noturno, além do que tem um maior índice de complicações do respiratório, porque essa via aérea, ela fica mais úmida, começa a ter mais secreção na via aérea, você pode ter mais dificuldade para entubar. E a gente, assim, quem já viu aquela criança fazendo escândalo no centro cirúrgico, não parece um centro cirúrgico, parece uma sala de tortura. Então, assim, a gente não gosta de crianças que entram no centro cirúrgico, não é a cara de um centro cirúrgico pediátrico. E a gente tem várias opções. Várias coisas que a gente pode fazer para melhorar isso. Vou começar falando lá de baixo, que o primeiro é a presença dos pais. Eu já tive a experiência de anestesiar em um centro, que os pais estavam dentro da sala, era uma rotina do hospital, esse hospital é o Pequeno Príncipe, e lá as crianças são induzidas no colo dos pais. É uma experiência interessante, mas os pais precisam estar muito bem preparados para isso. Não é simplesmente, chega aí, companheiro, vamos ali dentro da sala que eu vou botar uma máscara no seu filho, ele vai se debater, mas está tudo certo. Não é isso. Senão os pais acabam ficando agoniados também, e aí a sala de cirurgia virou uma confusão. Isso precisa ser preparado, isso precisa ser dito na avaliação pré-anestésica de como é que funciona. Para quem nunca viu uma indução anestésica induzida por inalatório, as crianças passam por alguns planos anestésicos, né? São os 4 planos de Guedel. Mas da mudança do plano 1 para o plano, na verdade, quando ela passa do plano 2 para o plano 3, ela passa por uma parte de agitação. Ela agita, ela se debate e ela não está mais consciente. Então, quando ela sai do plano acordado para o plano 2, que ela dá aquela rebaixadinha, esse é o momento de tirar os pais da sala. Ele faz um leve momento de apneia, e esse é o momento que você pega ela no colo, bota na mesa e fala assim, pai, fica tranquilo lá, que daqui a gente assume, tá? Então, assim, a presença dos pais, ela é efetiva, ela diminui esse pavor, diminui esse estresse da separação, e pode ser uma estratégia adotada. Uma outra estratégia que, segundo os dados da literatura, são até melhores do que a presença dos pais, é o uso de pré-medicações. E a gente tem várias opções. Eu botei 3 aqui, que seria o midazolam, que é um benzodiazepínico de ação curta, provoca amnésia anterógrada, e a criança não vai mais lembrar de que ela entrou na sala. A gente pode aplicar oral, venoso, intramuscular, intranasal, eu só não tenho representação subdérmica. Mas, assim, tem algumas particularidades. Se alguém nunca experimentou o xarope de midazolam, ele tem um gosto ruim. Às vezes sobra um negocinho assim, uma vez sobrou um pouquinho na tampa e eu fui experimentar. Rapaz, ele é doce no começo, mas ele é amargo no final. Amargo, e fica um gosto amargo na boca. Isso pode ser ruim para as crianças, eles podem cuspir, né? A parte da venosa, a dose de oral, um cálculo bom de ser feito é calcular o peso dividido por 4, já dá em ml a quantidade que você pode dar via oral para as crianças, tá? Venoso e intramuscular, a dose é a mesma. Qual é o problema? O intramuscular é uma injeção, né? As crianças vão ficar, tipo assim, é só uma furadinha, mas, enfim, eles não vão gostar muito. E venoso, às vezes a gente não tem acesso para lá. Então, é uma opção, mas algumas vezes não tá, você não tem essa opção, né? 0,1 a 0,2 miligramas por quilo. E o nasal, o problema é que às vezes dá uma sensação de, dá uma sensação de queimação. E na vigência de espirro e tudo mais, a absorção é um pouco errática. A ketamina tem uma opção de fazer intramuscular e você esbarra na mesmo impacto do midazolam, que é a questão da dor, e você pode fazer oral junto com o midazolam. Tem até falando que você pode fazer a associação da ketamina com o midazolam, ela é melhor do que os dois isoladamente, e diminui também a incidência de delírio no despertar pelo sevofurano, tá?
E vamos falar do queridinho, né, do dexmedetomidina, que é o famoso Precedex, que agora está na boca do povo. Todo mundo quer usar Precedex e caiu nas graças. O Precedex, para quem não conhece, eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar em algum momento, nada mais é do que um alfa-2 agonista. É o primo rico da clonidina e ele provoca sedação, tem como efeitos colaterais bradicardia e hipotensão, mas ele é usado tanto nasal, na dose de 1 a 2 microgramas por quilo, e oral, de 2 a 4 microgramas por quilo, ele tem um excelente efeito, ele não deprime, ele tem a vantagem de não deprimir o centro ventilatório. O midazolam, nessa dose que a gente falou, oral, de 0,5 miligramas por quilo, e de 0,1 a 0,1 miligramas por quilo venoso, ou intramuscular, e também não tem essa incidência de depressão do sistema respiratório, não. Mas ele precisa de um pouquinho mais de vigilância, tá bom? Um cuidado da dexmedetomidina, como ele provoca muita bradicardia e hipotensão, vamos ter cuidado nos pacientes cardiopatas. Na verdade, pacientes cardiopatas que têm alguma doença cardíaca, eles geralmente não são candidatos a fazer uso da pré-medicação, justamente porque eles precisam de uma monitorização mais de perto, tá? Tudo bem. E aí você foi lá, você conversou com os pais, você já esclareceu tudo isso, e aí você vai botar o menino dentro da sala. Você está lá na indução, com a sua máscarazinha. Antes disso tudo, se prepare. Eu sempre costumo pensar que a nossa grande diferença da nossa especialidade é que a gente sempre pensa 2 passos à frente. A gente sempre está, ou deve estar preparado para o que vai acontecer depois. Então, chegue antes na sala, teste o seu material, teste o seu caminho, prepare as suas medicações, deixe diluir a medicação de resgate. Na minha rotina diária, hoje em dia, eu basicamente deixo aspirada a atropina. Mas em alguns serviços, e na minha residência, a gente sempre deixava a diluição de adrenalina. Eu não deixo de rotina, mas quando eu tenho um paciente, geralmente um pouco mais, que ele tem um asa 3, um paciente de uma cirurgia mais longa, eu faço a diluição da adrenalina, para efeito, para vocês saberem, até para vocês terem, caso, quando vocês forem, não como anestesista, mas se vocês forem atender a porta, enfim, saberem uma diluição boa da adrenalina, tanto para a criança, pega uma ampola, dilui para 20, e aí você fica com 50 microgramas por ml, tá? A dose de parada, 10 microgramas por quilo. E da atropina, você pega 2 ampolas e dilui para 5 ml, você fica com 0,1 miligrama por quilo, tá? Ou 0,1 miligrama por ml, tá certo? A dose mínima é 0,1 miligrama e a dose é 20 microgramas por quilo, tá certo? Eu não gosto muito de ficar falando dose não, mas dose de resgate, dose de medicação de parada é uma coisa que é legal ter. Isso que eu falei, deixa as drogas sempre aspiradas e identificadas, monitorização e equipamentos adequados para o tamanho. Isso é uma coisa que era aquela parte que eu vou falar do ambiente da anestesia pediátrica. O lugar que você vai fazer a anestesia pediátrica, ele precisa estar preparado para receber criança. E, às vezes, essa é uma das grandes dificuldades que alguns colegas têm de anestesiar, porque às vezes, eles recebem pacientes pediátricos em lugares que não têm costume de receber anestesia pediátrica. E aí, como eu disse, a criança não é um adulto em miniatura, ele precisa de de equipamentos adequados para o tamanho e para o peso. Então, tem manguitos para o tamanho, o peso da criança, para a largura do braço, tem lâminas que você precisa escolher, tem um tubo adequado para o tamanho. Eu acabei esquecendo de botar a fórmula para o cálculo do tubo, a que eu mais uso é baseada no peso, baseada na idade, que é a idade mais 4 dividido por 4, isso dá a idade dividido por 4, mais 4 se for um tubo sem cuff, e mais 3,5 se for um tubo com cuff, tá? Isso dá o tamanho do tubo para você usar para criança. Tem uma fórmula do peso, mas como eu uso sempre a da idade, eu confesso que eu não lembro exatamente a fórmula do peso. E uma coisa muito importante, como eu disse, a sala de cirurgia é uma sala muito fria, então tem muito cuidado com hipotermia. Hipotermia é uma coisa muito séria, as crianças têm um grande aumento de superfície corpórea, a cabeça é muito importante, assim, percentualmente em relação ao resto do corpo, perde muito calor nas crianças, então
usa manta térmica, usa soluções aquecidas, se possível, diminua o ar-condicionado da sala. Alguns têm, a maioria tem ar-condicionado central, às vezes não é possível, mas use todas as estratégias que você puder para manter essa criança aquecida. A questão da indução inalatória versus venosa é muito particular. A grande maioria das crianças são induzidas de maneira inalatória, porque elas geralmente não dispõem de acesso e é muito menos traumático. E principalmente depois da popularização do sevofurano, porque o sevofurano antes era extremamente custoso e era difícil acesso, hoje em dia ele já está muito mais popularizado, hoje em dia já tem sevofurano mais disponível para a gente usar, e ele foi um grande avanço na anestesia pediátrica, porque ele é simplesmente sensacional. Ele afunda rápido, ele retorna rápido, e ele, apesar dele sim ter um aumento da depressão miocárdica, ele é muito menos intenso do que o alopano, assim, muito menos intenso mesmo. Então, na maioria das vezes, você vai induzir de maneira inalatória. Se o paciente dispor de veia, vamos induzir, você tem a opção de induzir venoso. Tem algumas medicações que não tem comprovação para abaixo de 6 meses, tipo assim, Propofol, ele não tem estudos falando para uso abaixo de 6 meses, mas é porque é muito difícil ter estudo falando, né? Mas, assim, ele é seguro para se usar. Assim, eu costumo usar sem problemas, eu não uso realmente abaixo de 2 meses, aí eu prefiro induzir com midazolam e ketamina. Mas, assim, não tem nenhuma contraindicação. Agora, se o paciente for estômago cheio, for indução em sequência rápida, não tem jeito, aí é sempre mais seguro induzir venoso, e aí você vai precisar pegar um acesso, tá? E acesso nessas crianças, às vezes, é um pouco difícil. Áreas de acesso, vocês vão me perdoar, eu até lembrei de pegar a fotinha, mas acabei esquecendo, mas 2 lugares importantes de acesso, que você também deve sempre atentar na visita pré-anestésica, a veia que fica na mão, entre o 4º e 5º dedo, ela é muito anatomicamente regular, e a outra é a veia safena. Ela está 1 centímetro medial do maléolo medial, e ela é muito superficial, e ela pode ser pegada sem você nem ver. Assim, você só vai anatomicamente e vai lá, que ela, na maioria das vezes, está lá, tá? E ela é uma boa veia, assim, uma veia de segurança. Vamos falar particularmente de alguns aspectos particulares da via aérea dessas crianças. Que você já começou a avaliar na pré-anestésica, né? Senão você vai fazer essa carinha de susto aí quando o paciente chegar na sala. Você fez, né? Na hora que você passou lá, esse paciente passou na visita pré-anestésica, você deu uma olhada, né? Mas se você não olhou, deixa eu só te lembrar umas coisas de anatomia aqui, ó. A via aérea dessas crianças, como eu falei, ela, até mais ou menos os 2 anos, a língua ocupa cerca de mais de 60% da cavidade oral. Então, a língua delas é muito grande em relação à cavidade oral como um todo. Até o 3º ou 4º mês, eles são respiradores nasais preferenciais. Então, quaisquer pequena quantidade de secreção, mesmo porque eles têm uma cavidade nasal pequena, reduzida, então tudo obstrui a via aérea superior deles, tá? Então, tenham muito cuidado nesse sentido. Outra coisa é o ângulo da epiglote em relação à faringe. Eles têm um ângulo muito mais agudo do que os adultos. Isso quer dizer que a corda vocal e a via aérea ela vai estar mais anteriorizada, anterior e superior. Isso pode ser mais difícil para você ser laringoscopar. Vocês verem um chorinho de criança aqui, é meu bebê, viu, gente? Se desculpe. Como vocês podem ver, aqui nessa foto de baixo, a corda vocal, ela tem um formato de ômega. E quando você vai fazer nas crianças, né? Então, ou de mim. Então, quando você laringoscopa, que você pega a epiglote, ela tende a abraçar, cair nas laterais da lâmina de laringoscópio. Então, isso é uma outra particularidade da via aérea deles. Pode ser mais difícil de entubar nesse sentido.
Outra coisa é o tamanho do occipito em relação à cabeça. O occipito dessas crianças são muito proeminentes, então até os 2 anos, geralmente eles não precisam de coxinha occipital. Eles merecem um coxim subescapular ou interescapular, porque você eleva o tronco e provoca um alinhamento daqueles eixos que vocês já devem lembrar da aula lá de via aérea, de avaliação de via aérea, que o objetivo é sempre alinhar os 3 eixos, né? E com esse coxim escapular, você geralmente consegue, tá certo? Ai, gente, não é só isso. Tem umas coisinhas de fisiologia também. As fibras do tipo 1 do tórax dessas crianças, elas estão em menor número. E os arcos costais, eles são mais horizontais. Isso quer dizer que a capacidade vital das crianças, ela é muito menor. E a capacidade residual funcional também. Ai, meu Deus, capacidade residual funcional, capacidade CVF, meu Deus, o que isso quer dizer? Gente, traduzindo em minutos, sabe o que é? Que eles não só são mais difíceis de entubar, eles também desaturam mais rápido. Então, você não só vai ter que fazer uma laringoscopia perfeita, como você tem que entubar, na maioria das vezes, de primeira. Mas não se desespere. Eles geralmente respondem bem à ventilação. Do mesmo jeito que eles caem a saturação muito rápido, eles costumam responder muito bem à ventilação com pressão positiva. Então, se ele desaturou, quando a saturação da criança ela começar a cair, interrompa a tentativa de intubação e volte a ventilar, porque ela vai de 95 a 70 em um piscar de olhos. Ela demora de sair de 99, mas quando ela começa a cair, ela não cai, ela despenca. Então, assim, se você teve dificuldade, reposicione, enquanto isso você ventila, tá bom? Prometo que eu já estou acabando. Slides, brincadeira. Vamos lá. Falando rapidamente da hemodinâmica e da reposição, eles são extremamente dependentes da frequência cardíaca. Lembre que crianças, inicialmente, eles têm um sistema hemodinâmico imaturo. Então, eles não conseguem aumentar o débito com o aumento do volume sistólico. Então, você sempre tem que manter uma frequência cardíaca mais elevada nesses pacientes. Lembrar daquela tabelinha que a frequência cardíaca das crianças, ela vai alterando com a idade, de maneira muito, assim, um corte até os 2 anos, uma frequência acima de 100, vai bem para essas crianças, tá? Muito cuidado com a reposição. Reposição volêmica em pediatria, por si só, já daria um encontro completamente. Na verdade, reposição volêmica tem sido a bola da vez em muitos congressos, porque é sempre um debate entre estratégia restritiva, estratégia liberal, se repõe jejum, se não repõe jejum, enfim, as coisas sempre vão e voltam. Uma coisa que a professora de vocês colocou hoje no Instagram dela, é que é interessante saber como a medicina é uma ciência de verdades relativas e temporárias. Então, o que hoje é verdade, amanhã pode não ser. Uma reposiçãozinha basal que eu uso na prática diária, vocês provavelmente já viram isso na pediatria, é aquela regra do até 10 quilos, 4 ml por quilo, de 11 a 20, 2 ml por quilo, e acima de 21 quilos, 1 ml por quilo. E aí você vai somando, isso dá uma ideia da reposição basal que você vai fazer dessa criança por hora. Você vai somar aí 4 ml por quilo por hora para cirurgias de pequeno ou médio porte, e 6 ml por quilo para cirurgias de grande porte. Se for uma cirurgia grande, gente, essas regrinhas não têm muita validade. O que vale é seguir de perto esse paciente. Parâmetros hemodinâmicos, hoje o eco tá bem disponível, assim, bem difundido, na verdade, mas parâmetros hemodinâmicos de frequência cardíaca, de aumento da pressão de pico, ver como é que está essa ventilação, para você ter cuidado, se você nem repor muito, nem deixar essa criança seca, né? E o despertar, né? Você foi lá, fez anestesia brilhante, fez analgesia, como a doutora Ruth vai falar na próxima aula, brilhantemente, e na hora de acordar. 2 grandes vertentes da anestesia pediátrica, que é estubar acordado ou estubar em plano. Isso vai muito de escola, isso vai muito da sua prática diária. A única coisa que eu digo é que você tem que ser condizente com a sua escolha. Se é um paciente que você intubou em sequência rápida, você vai estubar ele acordado. Porque você não vai, na hora de estubar em plano e correr o risco de regurgitação. Tem vantagem e desvantagem, tanto para estubar acordado como para estubar em plano. Eu costumo estudar em plano, na
a maioria das vezes, mas é uma coisa que você vai pegando com o tempo. As crianças geralmente acordam melhor, elas já acordam no RTA, não acordam mais tranquilas. A doutora Ruth também, pelas vezes que eu tive o prazer de anestesiar com ela, ela tem uma tendência sempre a estudar em plano. E, assim, você só tem que tomar cuidado, porque eles ficam um pouquinho mais sugestíveis ao laringoespasmo. Depois que você estuda em plano e tira, ninguém toca mais na criança. Assim, já tem que estar ali lateralizado, às vezes, na maioria das vezes, se possível, na maca que vai levar ela para o RTA, já tem que tirar, tá com a plaquinha do bisturi elétrico tirada. E aí a gente vai falar rapidamente da principal complicação, que é a mais temida, que é o laringoespasmo, que também é mais comum, que nada mais é do que uma reatividade da laringe dessas crianças quando estão acordando. Assim, o Apricot também mostrou isso, que a maior incidência de laringoespasmo é no despertar da anestesia, e ela geralmente acontece por extubação em plano inadequado. É porque, às vezes, é um erro de avaliação. Ela nem está muito acordada para ser considerada acordada, nem está completamente em plano, ou seja, assim, voltando da anestesia. E aí é nessa hora que acontece o laringoespasmo. Gente, fecha e o negócio fica difícil de ventilar, e o principal tratamento é a ventilação com pressão positiva. Se isso não resolve, Propofol 1 a 2 miligramas por quilo, geralmente com 1 miligrama resolve. Succinil ainda está descrito como tratamento, porém, confesso que assim, a gente usa cada vez menos succinil nesse momento. Geralmente a droga de escolha é o Propofol. E sempre vale retirar o evento estressante. O que seja, frio é uma coisa que dá, dor, revisar se por acaso esse paciente não está sentindo dor, ele faz laringoespasmo no retorno. Se você não corrigir isso, na hora que você tentar estubar ele de novo, ele vai fazer novamente. Outra coisa é secreção, então, vê se esse paciente está bem aspirado, aspira direitinho antes dele voltar, porque ele, se ainda tiver secreção lá, quando você tentar estubar, ele vai ter outro evento. A lidocaína eu botei aí interrogado, porque ela realmente, ele melhora, mas ele tem um tempo, 2 a 3 minutos antes da estubação. O difícil é saber exatamente e calcular bem a hora de você fazer a lidocaína para estubar essa criança, tá certo? Então, ela tem o seu papel, até diminui o índice, mas 3 a 4 minutos o tempo do pico de ação dela para que ela seja efetiva, né? Ai, gente, desculpa, assim, acho que eu até passei um pouco do tempo, acho que foi isso que eu tinha para falar, tinha algumas mais coisas, mas realmente vocês me deram um tema que, se vocês me deixassem, eu ia passar a noite toda aqui falando, tá? É isso, muito obrigado. Nós que agradecemos o senhor, doutor Diego, pela excelente sessão. Bem, agora vamos passar para a sessão da professora Ruth e depois nós vamos fazer uma discussão com as dúvidas de ambas as sessões. Eu tenho certeza que vai ser uma discussão muito rica. Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Eu mudei de computador, eu vim aqui para o computador que é cabeado para não ter erro. E, Diego, eu amei essa apresentação, aprendi muito. É muito legal quando a gente assiste aula boa, que a gente aprende e tudo passa tão rápido. E parabéns pela sua aula, de verdade, eu adorei. Deixa eu só ver se eu consigo, qualquer coisa eu chamo os universitários aqui para compartilhar minha tela. Qualquer coisa estamos aqui, Pro, é só a senhora falar. É porque eu estou no computador aqui do Leonardo. Só um minutinho, vou apresentar agora. Eu ponho a tela inteira, né? Isso aqui não está botando ao vivo. Share. Vocês estão vendo minha tela? Sim, Pro, perfeitamente. Pronto, eu vou começar. Bem, primeiro, obrigada, Liga. Eu falo várias vezes para vocês que eu tenho muito orgulho do que vocês são. Com certeza a Liga é de vocês. Eu sou uma simples coadjuvante e tento dar o meu melhor na orientação. Eu tenho certeza que vocês caminham muito bem pelos próprios pés. É um prazer dar essa aula. Na verdade, quem mais aprende quando dá aula sou eu acho, porque realmente eu preciso me dedicar para falar melhor, porque eu sou tímida,
mas eu espero passar um pouquinho do que eu aprendi para vocês. Manejo da dor em pacientes pediátricos. É um grande desafio, né? Como o próprio Diego falou em relação à anestesia, o manejo da dor do paciente pediátrico é muito desafiador, porque são pessoas em idades extremamente diferentes, né? A gente pega, inclusive, pessoinhas que não sabem nem falar ainda. Eu não tenho conflito de interesse nessa apresentação, e como eu falei para vocês, eu realmente gosto muito de estudar, e a forma que eu mais aprendo é dando aula. A medicina o tempo inteiro muda, né? Como o Diego falou, eu até publiquei hoje. A gente estuda coisas de 10, 15 anos atrás, que hoje em dia já não são mais verdades. Os Estados Unidos, eles andam alguns anos na nossa frente, então eles já têm opioides intranasais, eles já têm, inclusive desde 2015, no ACLS foi introduzido o algoritmo para tratamento de overdose, eles estão vivendo uma grande epidemia de intoxicação, de overdose por opioide, então eles até já ensinaram os leigos a usar o Narcan, né, que é o antídoto da intoxicação por opioide intranasal, e o tempo inteiro a gente vai ficar aprendendo sobre coisas novas que desenvolvem ao longo dos anos com a tecnologia. A importância do nosso tema é muito relevante. Em crianças, é muito frequente o subdiagnóstico da dor e o tratamento inadequado. Existe, inclusive, um termo que eu aprendi hoje chamado oligoanalgesia, né? Um termo que eu vi em alguns artigos americanos, e que ele fala justamente do subtratamento desses pacientes, tanto na sala de emergência quanto no intra-hospitalar. É muito importante o que a gente está fazendo aqui hoje. Educação e treinamento dos estudantes e profissionais de saúde realmente pode impactar no manejo da dor desses pacientes. E as complicações dessa dor subtratada e mal avaliada, elas não são somente naquele momento, elas duram às vezes anos depois. É muito importante que a conversa seja com o paciente em alça fechada. E no nosso caso, na pediatria, a gente também tem que incluir a família, como o Diego já citou. A dor é uma experiência subjetiva. A Associação Internacional, em 1973, há muito tempo, ela já vem falando que é uma experiência emocional desagradável, ou seja, cada pessoa tem a sua, eu não consigo comparar, eu posso fazer o mesmo estímulo doloroso, traumático, um corte, uma mesma cirurgia em duas pessoas diferentes, a resposta à dor, como ela vai se comportar e sentir aquela sensação é diferente, e pode estar associada a dano tecidual real, ou seja, um trauma que realmente aconteceu, ou potencial, às vezes nem aconteceu um trauma, mas o neurônio está disparando sozinho, ele está disfuncionante. O fato é que é um fenômeno multidimensional, é difícil até a gente conceituar o que é a dor, principalmente nessa subpopulação. Ela envolve fatores biológicos, contextuais do momento e da situação que a criança vive, assim como experiências prévias. Então, é extremamente importante a gente tratar a dor, porque aquela experiência atual pode repercutir nas próximas ao longo da vida daquela criança. E existe dificuldade para o tratamento efetivo, primeiro, porque existia um mito de que as crianças não sentiam dor da mesma forma que adultos. Eles achavam que a transmissão dolorosa, ela não estava totalmente desenvolvida, principalmente no neonato. O que a gente sabe hoje? Que é justamente o contrário. A criança, quando nasce, mesmo pré-termo, ela já tem todo o sistema neurológico envolvido da transmissão da dor pronto para captar esse estímulo doloroso e responder de forma comportamental, e inclusive ela pode até sentir mais dor do que o adulto, porque as vias descendentes, que normalmente modulam, ou seja, até diminuem a dor, elas estão imaturas ainda. Então, o que a gente sabe hoje? Que provavelmente as crianças pequenas, elas até sentem mais dor do que os adultos, elas só não sabem, às vezes, expressar isso. Além desse mito de que criança não sente dor, existe uma dificuldade na avaliação de fato. O autorrelato, você falar que está com dor, é de padrão ouro, para você diagnosticar e quantificar a dor. E se a criança não fala, se é um bebezinho que está entubado, se é uma criança que está sedada, como eu vou dizer que ela está com dor? E quantificar, dizer a intensidade. É extremamente importante a gente quantificar, porque uma dor leve é tratada de forma diferente da dor importante, da dor grave, intensa, no caso, né? Além disso, tem muitas pessoas que têm medo dos eventos adversos do tratamento, ou seja, eu tenho medo de depressão respiratória, eu tenho medo dela fazer uma complicação alérgica com aquele analgésico.
Eu tenho medo de outros tipos de complicações relacionadas a analgésicos específicos, né, principalmente o opioide, enfim. Depois de algum tempo dessa definição de dor, em 1996, a Sociedade Americana, ela definiu a dor como o quinto sinal vital. O que significa hoje? Tão importante quanto a frequência cardíaca, o pulso, a temperatura, a frequência respiratória, a pressão arterial, era a avaliação da dor. A dor foi considerada um sinal vital, ou seja, todos os pacientes internados e em sala de emergência, eu teria que avaliar a presença ou ausência de dor para poder tratar. Várias sociedades se reuniram, inclusive a Joint Commission, né, que é uma comissão para aumentar a segurança e a qualidade no atendimento dos pacientes. Eles falaram, a gente precisa começar a estudar essa população específica pediátrica para a gente desenvolver guidelines para tratar exatamente esse grupo. Eles não são, como o Diego falou, né, eles não são mini adultos, eles precisam ser estudados e tratados da melhor forma. Então, isso agora é uma prioridade. A oligoanalgesia é o subtratamento da dor de fato. Existem grupos de maior risco, como recém-nascido, a criança criticamente enferma, que muitas vezes está com alteração dos parâmetros fisiológicos, cardiovasculares, ou está sedada, já está entubada, criança com déficit cognitivo, que não consegue se expressar, por exemplo, síndrome de Down, autismo, criança com paralisia cerebral, e no nosso caso, Brasil, país em desenvolvimento, a gente tem realmente mais medo, mais preconceito, e talvez a gente, por ter menos conhecimento, a gente acha que a criança não precisa ser tão bem tratada quanto o adulto em relação à dor. Pesquisas em animais revelam que a falência em você tratar essa dor resulta no aumento da percepção de dor em estímulos futuros, ou seja, aquilo que eu já falei. Você não tratar a dor agora, daquele estímulo que foi, por exemplo, uma cirurgia ou uma exacerbação de uma doença sistêmica como a anemia falciforme, que a paciente já tem, faz crises de dor, ou doença inflamatória intestinal, ou artrite. Se eu não tratar bem agora, isso pode repercutir no futuro. Quando ela sofreu um novo estímulo doloroso, ela vai sentir mais dor do que o normal. Isso, inclusive, confirmou que em bebês, muitas vezes se fazia a circuncisão sem nenhum tipo de analgesia, né, nos primeiros dias de vida. Eles começaram a estudar esses bebês e eles viram que as perturbações psicológicas associadas à dor não aconteciam só naquele momento, mas existiam, inclusive, mudanças comportamentais a longo prazo na criança que não era anestesiada. Por que isso? Quando a criança está ainda na gravidez, na barriga da mãe, a partir de 24 semanas, esse sistema de receber a dor através de receptores periféricos, passar pela medula espinhal, chegar no tálamo e chegar até o córtex cerebral, isso já parece estar completamente desenvolvido de 24 a 28 semanas, ou seja, um bebê de 6 a 7 meses já está com esse sistema de comunicação periferia-córtex cerebral desenvolvido. Então, a criança, quando nasce, mesmo prematura, ela já é capaz de sentir dor. Isso envolve a transmissão dos receptores periféricos, que a gente chama de nociceptor, ou seja, receptor associado a um estímulo nóxico, e depois vai ser percebido como dor quando chega no córtex cerebral. Reflexos espinhais, a estimulação mecânica, aqueles reflexos quando a gente pega uma xícara quente e solta, aquele reflexo quando alguém faz um estímulo doloroso e a gente retira, esses reflexos são primitivos, eles independem da chegada no córtex cerebral. Isso na criança, inclusive, é até exagerado. Às vezes você toca na criança e faz um estímulo até que não é doloroso e a criança já faz uma resposta mais intensa. Ou seja, isso também já existe na criança, e a expressão facial, às vezes, é um pobre indicador. Ou seja, não espere a criança fazer careta, não espere a criança chorar, principalmente em crianças que já sofrem de dor crônica ou criança que tem distúrbio neurocognitivo. Mais um pouquinho da importância do nosso tema de hoje. Até 78% das visitas no departamento de emergência são causadas por dor. As dores podem ser agudas, podem ser exacerbações de doenças crônicas e pode ser a dor o sintoma principal, por exemplo, cefaleia. As principais causas de dor em criança que levam ao serviço de emergência é trauma, né, músculo-esqueléticos, quedas, traumas de todos os tipos, dor de cabeça, dor no ouvido ou na garganta e dor abdominal.
Esses tipos de dor, eles podem estar envolvidos com lesão tecidual real, ou pode ser chamado de doenças psicossomáticas, que às vezes você não encontra uma lesão definitiva através de um exame, mas a criança realmente está sentindo dor. A gente chama também de disfunção, né? Doenças funcionais. O fato é que, independente se eu acho ou não uma lesão naquela criança, eu preciso tratar de forma multifatorial, né? Uma abordagem multidisciplinar e multimodal. O tratamento deve ser precoce e agressivo, de acordo com a intensidade da dor. O que a gente faz? A primeira coisa é avaliar. Eu preciso entender a dor e o estresse da criança, eu preciso entender que o estresse, o medo de estar naquele ambiente, principalmente quando ela já conhece, e ela já prevê mais estímulo doloroso, por exemplo, como uma venopunção, ou uma administração de um analgésico injetável, isso piora a intensidade da dor, então é muito importante eu entender o que a criança está se sentindo em relação ao estresse. Isso é muito importante também em relação à família. A colaboração da família é diretamente proporcional em relação ao nível de estresse que ela está sentindo. Quantificar a dor, eu vou mostrar para vocês várias escalas, como a gente quantifica a dor em cada faixa etária, e eu preciso entender também a ansiedade parental, até para explicar a expectativa do tratamento. Eu tenho que explicar que o meu objetivo é zerar a dor, mas muitas vezes eu posso não conseguir, dependendo do problema ou do tamanho da cirurgia, mas o nosso objetivo é sempre entender e explicar para os pais a expectativa e o resultado do tratamento. Depois que eu avaliei se a criança está com dor e todos os sintomas associados, eu quantifico, eu começo o tratamento. Isso vai ser sempre um ciclo. Eu avalio, quantifico e trato. Depois de tratar, eu reavalio para tratar novamente se for necessário. Então, sempre vai haver reavaliações periódicas e depois que eu tratei a dor, que eu vou realmente buscar ativamente o diagnóstico e o tratamento definitivo. Às vezes o diagnóstico vem junto, porque às vezes a dor é uma consequência do diagnóstico, por exemplo, uma crise vasoclusiva de anemia falciforme. E às vezes não, é uma dor abdominal inespecífica, que eu não sei o que está acontecendo ainda, que eu preciso às vezes até de ajuda, de uma avaliação do cirurgião, ou de uma avaliação de um pediatra, enfim, ou avaliação, no caso, né, quando é um médico generalista, que está no pronto-socorro, numa UPA, quando não é especialista. E às vezes até a ajuda de uma equipe especialista em dor, quando o paciente já faz tratamento. Que, como eu já falei, é uma experiência subjetiva e associada à emoção, não tem como a gente separar. A mente, ela é totalmente conectada ao corpo. Às vezes a dor pode se iniciar no corpo por uma lesão, às vezes pode se iniciar no próprio sistema nervoso central. E tem a resposta comportamental ao estímulo nóxico. Eu não tenho como comparar, é muito importante quando eu avalio a quantidade da dor, a nota que o paciente dá para a dor, por exemplo, eu sempre devo perguntar, isso é tolerável? O quanto isso impacta na sua vida? O quanto isso impacta nas suas atividades? Na sua, por exemplo, realização de atividades extracurriculares, se você falta aula por causa disso, se isso atrapalha a sua convivência familiar, a sua convivência com outras pessoas, eu preciso entender que tudo está relacionado, não só a sensação dolorosa, mas como ele consegue expressar isso, eu estou sentindo dor, a minha dor é aqui, e é forte, fraca ou moderada, e como isso envolve ele em relação aos processos afetivos, né, entre as pessoas que ele convive. Eu sempre tenho que lembrar que é subjetivo, eu nunca posso minimizar de acordo com o que eu sentiria, por exemplo, se eu fosse aquele paciente. Isso vale para adulto e para criança. E um pouquinho de definição, existe dois tipos, quando a gente divide a origem da dor, existe basicamente dois tipos. A nociceptiva, que é através de estímulos periféricos dos nociceptores, né, são receptores que estão na periferia, eles podem estar na pele ou nos órgãos, é quando a gente chama de dor somática ou dor visceral. E existe uma dor que tem origem no próprio nervo, existe uma injúria, um trauma, pode ter sido um corte, pode ter sido um aprisionamento, o nervo de alguma forma está lesado, ou simplesmente disparando sozinho, que a gente chama de disfunção. Essa dor é chamada de neuropática. E muitas vezes existe a associação desses dois tipos de dor. Eu fiz uma cirurgia, eu tenho uma dor nociceptiva, inflamatória, foi liberado fatores inflamatórios, foi ocasionada estimulação dos nociceptores, mas também existe uma sensibilização central e dor neuropática associada. Por que é interessante eu saber a origem da dor? Porque o tratamento é diferente.
Além disso, eu preciso entender que a criança está inserida num contexto. Isso vai depender de experiências prévias, vai depender de como ela é acolhida e tratada naquele momento, vai depender, principalmente em crianças maiores e adultos, quanto a espiritualidade está envolvida naquela doença e aspectos emocionais. Exemplo, gente, existem dores fisiológicas e patológicas, mas normalmente a gente tem que pensar que a dor é uma resposta normal quando a gente recebe uma injúria, ou seja, é importante eu sentir dor para eu fugir daquele estímulo que pode estar me traumatizando, pode estar causando algum dano no meu organismo. Exemplo de dor nociceptiva fisiológica, que não significa doença, cólica intestinal, cólica menstrual, isso é normal, isso acontece algumas pessoas mais ou menos, mas isso é fisiológico. Patológico, inflamação na articulação, não é para ter inflamação na articulação. Outro exemplo de disfunção do próprio nervo, fisiológica, a gente se senta de uma forma errada, às vezes, e sente aquele formigamento na perna, né, a perna dormente. É só eu descomprimir o nervo que passa aquele formigamento. Não, agora eu fiz uma cirurgia e sem querer foi cortado o nervo ficou aprisionado pelo tecido cicatricial, isso se torna uma dor neuropática, isso é patológico. Em relação a tempo, a dor pode ser aguda ou crônica. Normalmente, a maioria das definições incluem dor crônica a partir de 3 meses. As características interessantes em relação à dor crônica é que muitas vezes os sintomas de dor permanecem após o tempo esperado de cicatrização, ou seja, eu fiz uma cirurgia na mama, no tórax, eu fiz uma cirurgia abdominal, 2, 3 meses depois já era para ter cicatrizado, não era para o paciente permanecer com dor. Mas existem alguns fatores de risco que, por exemplo, uma dor maltratada aumenta a chance do paciente evoluir com dor crônica. Ou uma cirurgia em que houve uma lesão de alguns nervos, o paciente também pode desenvolver dor crônica, ou seja, aquela injúria inicial que era um sintoma normal, esperado, ele começa a não ter mais função de alerta. Isso essas duas coisas são características de dor crônica, ou seja, não existe mais lesão, já era para ter cicatrizado, e essa dor não é mais função de alerta. Isso depende, a dor crônica, né? Claro que a gente tem que entender a trajetória de desenvolvimento da criança e a resposta a essa dor depende, como eu já falei, de fatores biológicos, por exemplo, lesão tecidual, fatores psicológicos, como eu interpreto, como eu sinto, como eu modulo aquela dor, isso pode ser para mais ou para menos, e fatores socioculturais, claro, inclusive a própria influência dos pais naquela resposta ao tratamento e à dor. A dor crônica, de fato, é um problema também em crianças, existe uma estimativa que pode acontecer de 10% até 30% das crianças e adolescentes no mundo, pode ser persistente, ou seja, o paciente sempre sente aquela dor, exemplo, cefaleias, ou recorrente, vai e volta, por exemplo, crises vasoclusivas de anemia falciforme. O fato é que essas crianças, elas têm repercussões importantes, não só no momento da dor, mas às vezes até anos depois, inclusive na vida adulta. A dor, ela leva a um estado catabólico, ou seja, de quebra de várias substâncias no nosso organismo, pode levar à diminuição do apetite, prejudica a mobilidade, isso inclui atividades físicas e a própria mobilidade dentro de casa, distúrbios do sono, irritabilidade, regressão do desenvolvimento, como o Diego falou, né, cirurgias, às vezes a criança que não fazia xixi na cama volta a fazer xixi, começa a ficar, às vezes, mais ansioso dentro de casa, distúrbios do sono, como terror noturno, irritabilidade frequente, começa a comer pior. Isso interfere não só nas atividades em relação ao absenteísmo escolar, falta de socialização, inclusive depressão, problemas psicológicos e psiquiátricos na vida futura e até comprometimento no trabalho. Então, como eu sei que aquela criança está com dor? Existem diversas formas, o fato é que a gente tem que usar escalas padronizadas, não pode ser da forma que eu acho que deve ser. Essas escalas que eu vou mostrar para vocês, todas já foram muito estudadas e validadas, ou seja, aplicadas na população e foram confirmadas, não, isso com essa escala realmente eu consigo ver que a criança está com dor. A reavaliação, ela tem que ser feita, principalmente quando a dor não é resolvida, então eu fico reavaliando para ver se eu tive uma resposta efetiva ao tratamento. Lembrando que a dor crônica é mais difícil de você zerar,
muitas vezes você tem que explicar para o paciente a expectativa dele, 50% de redução na sua dor, isso já é uma boa resposta. Você não deve abandonar o tratamento. O tratamento é multidisciplinar, não é só a medicação que vai melhorar, você precisa melhorar isso, atividade física, acompanhamento com psiquiatra ou psicólogo, fazer várias coisas para você tratar principalmente a dor crônica. E eu preciso documentar. Até para quando eu passar para outros profissionais, para eles entenderem o que eu já fiz e como eu avaliei aquela dor em relação à origem, intensidade, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. O autorrelato, de fato, é o melhor método, sempre que a criança puder falar o que ela está sentindo e o quanto aquilo está incomodando, é a melhor forma de avaliar a dor, só que tem crianças, como a gente já falou, que são pré-verbais, ou seja, às vezes 1 ano, 2 anos ainda não conseguem falar ou se expressar, e a dor realmente bem relatada, de forma cognitiva, às vezes ela só é possível a partir de 5 a 7 anos. Então, eu preciso entender que eu preciso olhar o comportamento, como aquela criança está, os parâmetros fisiológicos, porque normalmente a dor está associada com estímulo simpático, sudorese, vasodilatação, e eu consigo monitorizar e entender a criança que também está sentindo dor através de fisiologia cardiovascular, principalmente, e o relato dos cuidadores. Eu posso usar diversas formas lúdicas, aqui é uma forma de avaliação de dor para paciente autista, achei muito legal essas carinhas do Lego, né, quantas crianças não assistem Lego, então a gente mostra para ele qual carinha você se identifica mais. Lembrando que quando você vê um sorriso, não é estar feliz, porque muitas crianças não vão estar felizes dentro do hospital, né, eu quero entender que aqui, sorrindo, é porque você não está sentindo dor, e aí você vai explicando e tentando conversar com a criança. É muito importante a gente entender que a cognição, ou seja, o entendimento da dor, só se desenvolve anos depois. O nosso lobo frontal, responsável pelas emoções, ele só se conecta de forma mais bem desenvolvida depois de 5 a 7 anos. Então, o que isso me diz? Que, às vezes, para eu tratar o estresse de uma criança, ou para eu explicar para ela o que eu vou fazer, não adianta numa criança de 2, 3 anos. Ela vai estar chorando, ela vai estar extremamente estressada, ela vai estar sentindo dor. Então, às vezes, a conversa de um estranho com aquela criança, ela não vai ser efetiva. O que é melhor eu fazer, por exemplo? Distração, cantar música, ligar uma música que ela gosta, às vezes até distrair com o celular, com um boneco, enfim, fazer coisas lúdicas que às vezes não são associadas com a explicação propriamente dita para aquela criança. Quando a criança é maior, ótimo, muitas vezes ela consegue até apontar o lugar que ela está sentindo dor, a localização, o tipo de dor, por exemplo, não, é uma dor em queimação, é uma dor tipo dormência, não, é uma dor exatamente aqui, uma dor forte. A dor visceral, a dor somática e a dor neuropática, ela tem característica diferente. Então, de acordo com as palavras que o paciente usa, a gente consegue entender a origem da dor. Há quanto tempo está doendo, ou seja, são horas, dias, meses, quando começou e por que começou, se tem algum fator de alívio ou piora, não, quando eu deito melhora, ou quando eu deito piora, se eu ficar nessa posição melhora, e quanto está impactando na função, na vida dele, né, na atividade da vida diária. Além de eu entender como funciona a dor, eu preciso quantificar, porque o meu tratamento vai ser diretamente proporcional à intensidade daquela dor. A avaliação comportamental, muitas vezes ela inclui a presença de choro, lembrando que o choro pode estar presente simplesmente por ansiedade ou por medo, não necessariamente significa dor. A mesma coisa é a irritabilidade, às vezes o paciente pode estar irritado porque está num ambiente estranho, porque está com frio, porque está com a fralda suja, isso é o que a gente aprende muito quando a gente se torna mãe e pai, né? Alimentação deficiente, aquilo já faz uns 2 dias que ela não está conseguindo comer, realmente, criança que está comendo bem, normalmente a criança não está sentindo uma dor muito intensa. A posição e o movimento das pernas, normalmente a criança com dor fica mais inquieta. Distúrbios do sono, isso já reflete que a dor já está presente mais de algum tempo, né, não são horas. Expressão facial, muitas vezes, fala muito sobre a criança, principalmente em dor aguda, e variáveis fisiológicas, principalmente cardiovasculares. Essa tabela aqui eu coloquei, não é para vocês decorarem, é só para a gente entender que a capacidade cognitiva de expressar a dor é diferente em cada fase do desenvolvimento. Então, eu vou usar escalas diferentes, quando é um bebezinho, por exemplo, prematuro ou recém-nascido, crianças pré-verbais, crianças que já eram para falar, mas não falam por distúrbios cognitivos,
Crianças que já conseguem falar, por exemplo, 5 a 7 anos, mas não conseguem ter toda a capacidade de se expressar, eu posso mostrar um rostinho para ela. E crianças verbais que já são mais velhas, aí esse é o melhor que tem, que a criança vai se expressar quase como um adulto. Ela consegue até quantificar em números, por exemplo. Então, autorrelato padrão ouro, o paciente fala do que está sentindo. Medidas fisiológicas, lembrando que pressão arterial, frequência cardíaca, sudorese, irritabilidade, tudo isso depende também de outros fatores, não somente dor, mas estresse, medo, angústia, fome, influenciam nas variáveis fisiológicas. Eu vou observar como aquela criança está se comportando. Criança, normalmente, com dor, ela fica mais agitada, mexe as pernas, não consegue ficar parada, não consegue comer. E relato dos cuidadores é extremamente importante, né? Muitas vezes a mãe sabe mais do que a gente, como também Diego já muito bem falou. Essa escala chamada CRIES é uma das mais usadas para bebês pequenos, tá? Para bebês neonatos ou até a partir de 32 semanas. Eu vou ver se ele está chorando, se ele está saturando bem, porque às vezes o bebê começa a desaturar quando ele está com dor, como está a frequência cardíaca, como está a sua expressão facial e como está o sono. Não, é aquele bebê que está dormindo tranquilamente, não é aquele bebê que não dormiu nada, passou a noite acordado, então ele dorme um pouquinho e acorda. Isso tudo é sinal de que aquele bebê está sentindo dor. Existe essa escala chamada NIPS, que também avalia quase as mesmas coisas, né? O estado de consciência, no caso, em relação ao sono, choro, respiração. Aquele outro avaliava a saturação. Aqui, já quando eu não tenho oxímetro disponível, eu posso avaliar simplesmente como é que está a respiração dele. E aí eu vou quantificando de acordo com os pontos que eu ganhei em cada um desses parâmetros aqui, desses 6 parâmetros. Essa escala já é para criança um pouquinho maior, de 2 a 7 anos, ou crianças até maiores, mas que não sabem falar, não conseguem falar, que é a escala de Fleck. Isso vocês podem, gente, até quando vocês estiverem começando a vida, tá? No pronto-socorro, ou começando na residência, que você não precisa decorar, você pode entrar na internet mesmo e você vê e você quantifica. O importante é você saber que você deve avaliar ou através de uma escala que já foi validada para aquela população, naquele momento do desenvolvimento daquela criança, e quantificar. Por quê? Porque eu já falei, dor forte a gente trata diferente de dor leve. Aqui é uma escala muito legal que eu conheci hoje, chama Alter, e o interessante dessa escala é que você pode, inclusive, mostrar de acordo com as características da criança, né? Tem o asiático, o negro. Então, a criança, ela olha, ela até se identifica de uma forma diferente. Então, você mostra, você pergunta para a criança, ó, aqui já são para crianças um pouquinho maiores, né? 2, 3, 4 anos. Ó, você vê essa carinha aqui? Qual é a cara que você acha que está mais parecido com você? Como você tá? Aí você vai mostrando cada uma e ela vai mostrando qual ela se identifica mais, né? Quanto maior o número, com certeza, maior a expressão facial de dor. Aqui são escalas para crianças já um pouco maiores, 5, 6 anos. A escala de Wong-Baker, eu acho que é a mais utilizada, a que a gente mais conhece, e ela também está relacionada com o aumento de intensidade da dor de acordo com a progressão numérica. Lembrando que você vai explicar para a criança que o 0 não significa felicidade ou tristeza, mas se ela está com ou sem dor nenhuma. Aqui já são para crianças maiores, 7 a 8 anos em diante. Eu posso usar a escala visual analógica, como se fosse uma régua de 0 a 10, e eu peço para a criança, com o próprio dedinho, apontar para onde está. Aqui no 0 é sem dor nenhuma, aqui no 10 é o maior score de dor, a maior dor que ela já sentiu, que ela possa imaginar sentir, e ela vai colocar o dedinho dela onde a dor dela está. Crianças que já são alfabetizadas e têm uma capacidade cognitiva também mais desenvolvida, elas conseguem, às vezes, até dar nota, que é a escala visual numérica, a gente faz muito isso em adulto. O tratamento, gente, é um direito de todo ser humano, e por que não a criança, né? Principalmente na criança, que não consegue bem se expressar. A abordagem é multimodal. O que significa isso? Eu não vou fazer uma medicação só, e eu não vou tratar nem só de forma farmacológica, eu vou usar medidas não farmacológicas para o tratamento daquela dor. Existe a escada da OMS, que é muito conhecida, que a gente começa com analgésicos comuns, depois vai progredindo a intensidade de acordo com a intensidade da dor, e sempre lembrando que o ideal é eu começar com medicações orais, porque as medicações parenterais, ou seja, injetáveis, elas trazem uma dor a mais por si só.
Eu começo com analgésicos comuns, como paracetamol, dipirona ou alívio, ibuprofeno, e eu vou progredindo até chegar em opioides mais fortes, como a morfina ou fentanil. O tratamento da dor nunca deve ser só farmacológico. E dependendo da fase do desenvolvimento da criança, eu faço estímulos diferentes. Por exemplo, a sacarose, o açúcar. A gente sabe que até 1 ano a criança tem algum grau de analgesia, né? Muitas mães falam, vão dar vacina e amamentam o bebê na hora. Isso é efetivo, isso não é brincadeira. A chupeta, ficar chupando uma luvinha com glicose, isso tudo já está comprovado que reduz a sensação dolorosa para aquele estímulo. A mesma coisa de colocar o bebezinho, nas UTIs a gente vê isso, né, nas UTIs que são mais humanizadas. A gente vê as mães com o bebezinho prematuro no colo, o contato físico promove a analgesia, o toque, o carinho, o acolhimento, jogos, teatros, músicas, livros. Isso serve principalmente para internação, né, crianças internadas que sofrem de crises dolorosas. Pintar, desenhar, isso é muito importante, jogos interativos e até técnicas de hipnose e acupuntura para aquelas crianças maiores. Lembrando que essas técnicas físicas e comportamentais são importantes principalmente nas crianças menores. Outras técnicas, massagem, compressa, reposicionamento, colocar a criança, mudar de decúbito, colocar a criança na posição que ela se sente mais confortável. Nos casos de dor crônica, estimular a atividade física, técnicas, por exemplo, de acompanhamento psicológico e até hipnose. Sempre tenho que associar medidas farmacológicas com não farmacológicas, isso na vida inteira, né, não somente na criança, mas no adulto também. Drogas, por exemplo, não analgésicas, como benzodiazepínicos, são efetivas para espasmos musculares, por exemplo, após cirurgia ortopédica, para criança com paralisia cerebral. Gabapentinoides, né, que são anticonvulsivantes, são importantes na dor neuropática e às vezes até na dor cirúrgica nociceptiva. Antiespasmódicos para cólica, enfim. Eu tenho um arsenal gigantesco de dor. Eu estou aqui mais para vocês entenderem a importância da avaliação e do tratamento precoce e agressivo. A escada analgésica da OMS, muitas vezes ela nos ensinou a subir, né? Eu começo sempre com analgésico leve, depois que eu vou para o moderado, depois para a dor grave. Só que no perioperatório, eu posso descer a escada. Por quê? Porque eu sei que os primeiros dias pós-operatórios são os mais intensos, né, de dor mais intensa, de trauma tecidual mais importante. Então, no perioperatório, normalmente eu posso começar, inclusive, com opioides, com terapia intervencionista como bloqueios, e começar já com os adjuntos, né, por exemplo, os anticonvulsivantes. Depois que a dor for melhorando, a cirurgia for passando o tempo, cicatrizando, eu posso descer a minha escada e até fazendo desmame de opioide para continuar só como analgésico comum. Uma aluna muito inteligente, muito estudiosa, ontem me perguntou, mas eu posso, por exemplo, já que eu sei que a dor é intensa, fazer direto o tramal, a morfina e não fazer a dipirona? Não, gente, sempre a gente faz analgésico comum. Por quê? Porque já está aprovado também que ele diminui o consumo dos opioides, e os opioides estão associados a vários efeitos adversos. Então, esse primeiro degrau, sempre que possível, ele deve ser feito. A gente faz anti-inflamatório quando não tem contraindicação. Aqueles efeitos gastrointestinais e renais não acontecem tanto em criança. A dipirona, a gente tem muita experiência no Brasil, e o paracetamol também está chegando a versão venosa, mas a gente já tem há muitos anos a versão oral. O importante é lembrar que a gente sempre vai fazer a via oral e que você não deve colocar só se necessário. Se você sabe que seu paciente tem dor, você tem que deixar a analgesia de horário. Porque às vezes o que vai acontecer? A criança não vai falar que está com dor, até porque às vezes ela não verbaliza mesmo, e a enfermeira pode estar preocupada com outras coisas em relação ao tratamento e também não vai perguntar. Então, será que quando você prescreve se necessário, você está querendo dizer dê só se realmente precisar, ou não dê, sempre que possível? Via oral é a preferência, isso em todos os contextos, né, não somente na sala de emergência, mas nas enfermarias. Analgésicos devem ser dados de forma regular quando o paciente está sentindo dor, ou seja, de horário, e aí você adiciona o analgésico de resgate. Analgésicos devem ser administrados de acordo com a gravidade da dor, como eu já falei várias vezes. Dores intensas a gente trata com analgésicos mais fortes. Eu tenho que titular a medicação de forma individualizada. Isso eu aprendi na minha residência. Por exemplo, dor
intensa que eu vou fazendo opioide, eu já vi profissional de saúde falar assim, ah, não, já dei demais, ah, não, você acha que é normal, você acha que não é normal, você acabou de operar. Gente, não é normal sentir dor. Você precisa acolher e tratar. Claro que é como eu falei, às vezes você não consegue zerar a dor, mas você sempre vai precisar acolher e tentar tratar. Então, não existe dose máxima dos opioides. Os analgésicos comuns, anti-inflamatórios, existe sim o efeito teto, mas os opioides não existe dose máxima. Quando é que eu paro de dar opioide? Ou quando o paciente apresentou melhora, ou quando ele apresentou algum efeito adverso. Não, ele começou a ficar muito sedado, ele começou a deprimir a respiração, ele começou a fazer náusea e vômito, e aí sim está na hora realmente de parar e ver um outro tipo de terapêutica. Mas o fato é que eu não desisto só porque eu acho que eu fiz o suficiente. Quem vai dizer é o próprio paciente. Os detalhes, atenção a alguma coisa, qualquer coisa que pode estar aumentando o estresse e piorando a dor. Os analgésicos comuns que a gente mais usa aqui no Brasil é a dipirona, de fato, o paracetamol e os anti-inflamatórios não esteroidais, principalmente o ibuprofeno. A dose varia muito de acordo com o peso da criança, então não é preciso decorar, não é o objetivo da nossa aula hoje. O paracetamol é seguro em doses terapêuticas. O americano ele tem muito medo do paracetamol porque ele é muito usado para suicídio e ele pode causar hepatotoxicidade em doses maiores, mas em doses terapêuticas não causa efeito adverso maior. Os anti-inflamatórios não esteroidais mais usados são o ibuprofeno, que é o Alivium, de fato, e esses problemas gastrointestinais e renais não acontecem tanto na criança. A gente tem que ter mais cautela em relação à aspirina por causa do risco da síndrome de Rye, né, após gripes ou viroses na infância. Aqui é uma tabela, só para vocês entenderem que normalmente a gente faz as doses baseadas por peso. O ideal é a gente fazer uma administração que não seja dolorosa, então normalmente a gente começa com dose oral, no caso do paracetamol, ou até retal para criança que esteja vomitando, por exemplo, que não consiga absorver uma mucosite, uma doença do refluxo com esofagite importante. Se a criança não tem condição de receber oral, está vomitando, ou você vai pegar um acesso para hidratar, ou para colher exame, enfim, você pode também lançar a mão da via venosa. O paracetamol está chegando no Brasil, já chegou, na verdade, e eu posso lançar a mão dos anti-inflamatórios, e o que a gente mais usa, de fato, é o ibuprofeno. O cetorolac é uma droga que eu uso muito no perioperatório, um analgésico importante, muitas vezes comparado à potência da morfina. Normalmente a gente usa 0,5, meio miligrama por quilo até 1 miligrama por quilo. A idade de início, eu vejo muito variação na literatura. Nessa literatura do Lancet, ele considera que o acetaminofeno pode ser dado mesmo para recém-nascidos. Os anti-inflamatórios, normalmente, a gente começa a partir de 2 anos, e o cetoprofeno, na bula dele, ele considera que a dose venosa deve ser dada a partir dos 12 anos, mas isso também varia muito por causa da realização de estudos, né? Normalmente eles só colocam estudos o que tem na bula, né? Só colocam na bula o que já foi estudado com ensaio clínico. Então, o que a gente faz na prática? Ruth, eu faço anti-inflamatório não esteroidal a partir de 2 anos somente. Quando tem abaixo de 2 anos, eu faço sempre que possível, eu faço bloqueios com anestésicos locais e faço analgésicos comuns, como a dipirona venosa. Lembrando que, como eu já falei, né, o americano se preocupa muito com dose máxima do paracetamol, pelo risco de hepatotoxicidade, e a dose máxima varia de acordo com a idade. Aqui é outra tabela, né, dessa revisão do Lancet, bem interessante para o tratamento de dor na emergência. E eu não podia deixar de falar dessa revisão, né? Não sei se vocês sabem, mas a dipirona ela não é usada nos Estados Unidos. Existe um conflito, né, da indústria farmacêutica, de fato, mas eles fizeram essa revisão, que foi publicada numa revista importante de anestesia pediátrica, foi publicada em 2017, que eles perguntaram, né, será que existe segurança no uso da dipirona? Será que esse risco de agranulocitose que tanto se fala, né, que o americano não usa a dipirona por causa disso, já muitos países europeus usam, o Brasil usa demais. O
que eles perceberam nessa revisão sistemática? Que a eficácia é semelhante ao paracetamol, então eles estão bem usando paracetamol venoso ou oral, não tem evidência de superioridade ou até equivalência em relação aos anti-inflamatórios, que eles já usam ibuprofeno e naproxeno. O risco de agranulocitose não tem como quantificar até o momento, faltam estudos para dizer, por exemplo, é 1% de risco, 1 a cada 1.000, 1 a cada 1 milhão, a gente não tem como quantificar ainda, mas o fato é que existem alguns relatos de caso, então a gente não pode dizer que é mentira, que é mito. Realmente existe um risco, não é negligenciável, mas a gente não sabe ainda quantificar. Então, países que não usam podem continuar sem usar. Eu acho que o ideal era que o Brasil, um país que usa tanto dipirona, realmente conseguisse compilar um número grande de pacientes para a gente mostrar que realmente talvez esse risco seja baixo demais. Eu nunca vi. A granulocitose parece estar relacionada com tempo de uso e com dose. A próxima degrau da escada analgésica é o opioide. O que ele faz? Ele modula a percepção da dor. Ele age no cérebro e na periferia, e ele diminui a transmissão para o córtex e também modula a percepção da dor. Muitas vezes ele causa algum grau de sedação. Ele deve ser feito de acordo com o tipo de dor neuropática normalmente não responde tão bem, e a duração da dor. Qual é a expectativa de dor? Por exemplo, dor oncológica, às vezes a expectativa de vida do doente não é tão alta. Então, eu posso ir mais fácil para o opioide. Já uma dor osteomuscular, a criança vai viver, às vezes, anemia falciforme, a criança vai viver a vida inteira com aquelas crises de dor. Então, eu preciso ter mais cautela, porque às vezes ela chega na adolescência já com dependência do opioide, tolerância. Então, a escolha em iniciar o opioide também depende da expectativa de duração daquela dor. Pacientes nativos, ou seja, que nunca usou opioide, é seguro a gente começar com morfina, a gente não deve ir logo para o fentanil, porque ele é mais potente. E a gente tem que ter cautela com a codeína em criança, porque depende muito de como ela metaboliza essa codeína e morfina. O FDA, ele publicou uma caixa preta, né, um black box, recomendando não usar mais codeína. Por quê? Porque tiveram relatos de morte após o uso de codeína, após adenoamidalectomia. Então, algumas crianças morreram, provavelmente elas metabolizavam demais a codeína e morfina e apresentaram depressão respiratória. Então, o que a gente sempre faz? Técnica não farmacológica, e quando necessário, a gente associa analgésico primeiro não opioide, e depois opioide, e, se possível, também bloqueios regionais, com infiltrações, seja no neuroeixo ou na periferia. Caso um paciente apresente a tolerância, aquele opioide comece a não fazer mais efeito, a gente também pode lançar mão de troca, a gente chama de rodízio de opioide. Eu vejo a equivalência de um opioide e troco pelo outro. O tramadol, ele é menos estudado em criança, mas a gente faz aqui no Brasil, a dose pode ser oral ou venosa, tem que ter cuidado só em paciente com epilepsia, porque ele diminui o limiar convulsivo, ou pacientes que usam drogas que podem precipitar uma síndrome serotoninérgica. A codeína, como eu já falei, né, depois desse black box do FDA em 2013, eu também não tenho interesse em usar em criança. O opioide, ele pode ser administrado principalmente para dor intensa, de forma de analgesia controlada pelo paciente, isso principalmente em crianças maiores, né, em crianças que já conseguem apertar o botãozinho. Como é que funciona isso, gente? Ela tem uma bomba de infusão programada de forma computadorizada, e a criança consegue receber uma infusão contínua da droga, e se ela apertar o botão, ela recebe mais. Então, precisa ter uma criança com algum desenvolvimento cognitivo, para ela entender que se ela apertar, ela vai ganhar mais droga, e eu consigo colocar intervalos para não ter intoxicação. Ou seja, se ela apertar 10 vezes, ela só vai receber em 15 minutos 1 ou 2 doses. Enfim, a gente consegue programar para ter uma forma segura de administração de opioide. O que é bom? O paciente se sente feliz, porque ele sentiu dor, ele aperta, então ele sabe que ele está sendo acolhido, e as taxas de sucesso no tratamento da dor são maiores. Qual é a desvantagem? O paciente realmente recebe mais droga do que se não fosse assim, e o único efeito colateral demonstrado foi o prurido, tá bom? É importante uma educação não só da criança, mas da família e da enfermagem para administrar esse tipo de analgesia. E em criança, como a criança às vezes não tem a capacidade de associar a dor com apertar o botão, é mais recomendado infusão contínua em relação ao adulto. Normalmente, o adulto a gente recomenda mais o PCA somente, o apertar o botão. Em criança, muitas vezes a gente usa também infusão contínua por causa da idade. Exemplos de cirurgia que a gente pode usar, que está associada a uma dor pós-operatória importante, tratamento de escoliose ou crise de anemia falciforme.
Aqui é só uma forma de explicar como eu posso desmamar a criança do PCA, por exemplo. Primeiro ela recebe infusão contínua, depois ela recebe só o bolos, depois eu troco para opioide oral e depois eu deixo o opioide oral só se necessário. Aqui é uma tabela de equivalência de opioide, ou seja, ele estava usando morfina, mas ele começou a fazer tolerância, eu troco por fentanil, entendeu? Eu troco por oxicodona, que é um outro tipo de opioide. Principal efeito colateral, gente, depressão respiratória. Por que os Estados Unidos estão vivendo uma grande epidemia? Porque ele prescreveu opioide demais, muitas pessoas começaram a usar de forma abusiva ou desnecessária e começaram a morrer, ou de intoxicação, ou de abuso, de overdose. Então, é extremamente importante você ter uma educação para usar o opioide, você educar o seu paciente. Aqui, nesse caso, nesse artigo, foi interessante, porque ele fala que mesmo em caso de hipopneia grave, você não vai direto para a naloxona. Por quê? Porque pode precipitar uma crise de dor naquele doente que já usa há algum tempo. Então, para a respiração, para a depressão respiratória moderada, muitas vezes você monitoriza e estimula o paciente. Para a depressão respiratória mais grave, que você vai para a naloxona direto. Aí você pode fazer intranasal ou venoso ou até intramuscular. Outros efeitos colaterais que também são igualmente ruins, não em relação a risco de morte, mas em relação à satisfação do paciente, náusea e vômito, prurido, constipação, sedação. Por isso que a tendência no mundo é a gente tentar diminuir o uso de opioide e associar outras medicações, para poupar opioide ou até evitar o uso do opioide. A tolerância, você precisar de doses cada vez maiores para atingir o mesmo efeito. Ela está associada a várias coisas. E como é que eu posso reduzir isso? Fazendo uma analgesia multimodal. Quando for possível, eu faço uma peridural. Quando for possível, eu faço um bloqueio guiado por ultrassom na barriga, ou no tórax, ou no nervo periférico, enfim. Posso administrar outros analgésicos, posso fazer medicações que previnem a tolerância ou a hiperalgesia, como a ketamina, e sempre o uso racional de opioide. Lembrar que pacientes que usam opioides mais do que 5 a 7 dias, eles devem fazer um esquema de retirada, porque senão precipita-se uma síndrome de abstinência. Isso é uma crise tanto física quanto psicológica, tá? Tá associada com sintomas, por exemplo, como lacrimejamento, sudorese, convulsão, ansiedade, taquicardia. Então, eu preciso tratar e evitar a síndrome de abstinência e eu preciso me preocupar em relação ao abuso. Isso já acontece em crianças maiores, mas principalmente na adolescência. Não é só de adulto que a gente tem realmente que se preocupar com o abuso. Esse artigo é muito interessante, aqui eu já estou terminando nossa aula, porque ele fala, né, a dor em 1996 foi estimulada a ser considerado o quinto sinal vital. Agora eles estão repensando, foi esse artigo que o Diego falou que eu coloquei, como a medicina é uma verdade, uma ciência de verdades transitórias, ou seja, em 96 eles falaram, não, a dor é o quinto sinal vital, eu tenho que avaliar e tratar todo tipo de dor que tem. Começaram a sobreusar o opioide para todo mundo, e estão vivendo agora uma crise de epidemia de opioide com mortes, milhares de mortes por dia. Então, o que fazer? Será que está na hora de abandonar essa escala numérica visual e a dor como quinto sinal vital? Fica a reflexão. Eu sempre tenho que lembrar de outras medicações não opioides que também são intensas no tratamento da dor, como a ketamina. A ketamina, ela dissocia a percepção periférica da sensibilização central e ela evita a hiperalgesia e a tolerância do opioide. É muito usada em procedimento não só pelos anestesiologistas, e além da analgesia, ela promove sedação e amnésia, ou seja, a criança não vai lembrar daquele procedimento doloroso. Isso é muito importante para evitar a memória, né? O bom dela é que ela protege reflexo de via aérea, ou seja, a criança não deprime, não faz apneia, e é estável do ponto de vista cardiovascular. A gente tem que ter só atenção em relação a crianças muito pequenas, né? Eu vi nesse jornal de pediatria de 2017 de Porto Alegre que a gente tem que ter cautela em usar em crianças menores ou esquizofrênicos. Mas isso é como o Diego falou, às vezes é porque não tem muitos estudos. Então, às vezes, na bula, eles colocam para não usar, porque não tem estudo nessa subpopulação. E esquizofrênico, porque também pode diminuir o limiar convulsivo. Técnicas intervencionistas, que normalmente a gente deixa para o final, é o último degrau da escada da OMS, no perioperatório, às vezes, é o primeiro. Então, eu sempre que possível, em criança, eu tento fazer uma técnica intervencionista para poupar o uso de opioide. Pode ser tanto no neuroeixo, quanto no nervo periférico.
O catéter eu posso deixar, por exemplo, 4 a 5 dias, eu fico fazendo com a equipe de dor, né, quando eu tenho disponível, eu fico fazendo anestésico local por aquele catéter. Bloqueio de nervo periférico também já está extremamente difundido em anestesia pediátrica. No Hospital da Criança, a gente até tem um ultrassom disponível, a gente pode fazer um anestésico local entre faces musculares, e isso também diminui o consumo de opioide e melhora a recuperação, tanto para a cirurgia, que o paciente vai embora no mesmo dia, quanto pacientes que vão ficar internados. De referência bibliográfica, eu gostaria de deixar esses 2 artigos. E muito obrigada pelo convite. Lembrando que eu passei uma infinidade de dados para vocês, isso pode se tornar informação, mas é muito importante que vocês estudem, para isso se solidificar em conhecimento e se transformar depois em sabedoria para vocês tomarem as decisões corretas. Aqui é meu e-mail, eu fico à disposição. Muito obrigada pela excelente sessão, Pro. Esclareceu muitas dúvidas que eu tinha. E agora vamos abrir o momento para dúvidas de ambas as sessões. Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Podem mandar pelo chat ou podem ativar o microfone, que vocês ficarem mais à vontade. Eu posso fazer eu queria fazer uma pergunta. Ruth, me conta, quando você fez essa revisão, você viu alguma coisa do uso da nalbuphina em criança? Não vi. Na verdade, eu não sei se é porque eles não usam nos... Porque, assim, eu peguei muita literatura americana, entendeu? Eu não peguei realmente literatura brasileira. O que eu vi já em relação ao tratamento da nalbuphina? Que eles usam, às vezes, para antagonizar efeitos adversos, mas, às vezes, você pode usar a própria naloxona. Eu vi nessa literatura americana, em subdoses. Muitas vezes você melhora a náusea e vômito, que isso era uma coisa também controversa, porque uma vez que você ativasse a zona quimiorreceptora de gatilho, não tinha mais como voltar atrás. Mas eu vi que não, que a naloxona em doses mais baixas, ela pode, inclusive, diminuir a náusea e vômito, e pode diminuir outros efeitos, né, como o prurido, que muitas vezes a gente faz de fenidramina, um antistamínico, e não tem evidência nenhuma. A naloxona, às vezes, melhora o prurido. E o que eu vi de interessante nessa revisão do Lancet foi que ele não, que é uma coisa que eu já tinha na minha cabeça, não fazer a naloxona por qualquer coisa. Infecção respiratória, entendeu? Você tem que ter cautela, porque ela está associada com eventos não só cardiovasculares, mas de dor intensa em paciente que já usa há algum tempo. E lembrando que a naloxona, às vezes, ela precisa ser usada em infusão contínua, né, para paciente intoxicado, porque a minha vida dela é mais curta. Sim. Mas o nobuno, basicamente, eu não vi. Com relação especificamente à naloxona, geralmente eu vejo a dose teta, né, que é a dose recomendada lá, que eu sempre pesquiso no aplicativozinho para calcular para o peso, e eu sempre, na maioria das vezes, eu vou titulando justamente por causa disso. Começo com a dose, geralmente metade ou até um terço da dose, e geralmente eu só faço quando pesa a mão na analgesia, e aí o paciente está voltando da anestesia, mas ainda está tendendo a fazer hipopneia, ou faz muita miose, e aí faz uma dosezinha baixa, porque justamente, se você fizer a dose full, a tendência é que você perca todo aquele benefício que você fez tentando controlar a analgesia, né? Nessa revisão que eu fiz, foi a primeira vez que eu vi que, às vezes, com subdose, você não reverte a analgesia. Achei muito interessante, porque eu tinha muito medo de fazer a naloxona, com medo de reverter a analgesia, entendeu? E eles falam nitidamente que você pode conseguir reverter efeito adverso sem necessariamente reverter a analgesia. Tem uma dúvida para você aí, ó. Calil perguntou a respeito do bloqueio, se faz antes ou depois, e se a analgesia